Foi? Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Deus permaneça conosco, nos nossos corações e aqui no nosso ambiente. Nosso irmão Ricardo vai tocar para a gente a música do Padre Germano, nosso mentor, para a gente preparar o ambiente. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAB é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Oh, 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 amor. Obrigado, Ricardo. Nada. Vamos fazer a leitura de uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem diz assim: por que dormis? E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Está em Lucas, no capítulo 22, versículo 46. Nos ensinos fundamentais de Jesus, é imperioso evitar as situações acomodatícias, em detrimento das atividades do bem. O Evangelho de Lucas, nessa passagem, conta que os discípulos, entre aspas, dormiam de tristeza, enquanto o mestre orava fervorosamente. Vê-se, pois, que o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque ante as grandes dores. O aprendiz figurará o mundo como sendo o campo de trabalho do reino de Deus, onde se esforçará operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. Recordando a prece, somos obrigados a lembrar que inúmeras comunidades de alicerces cristãos permanecem dormindo nas convivências pessoais, nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras. Falam do Cristo, refere-se à sua imperecível exemplificação, como se fossem sonâmbulos, inconscientes do que dizem e do que fazem, para despertar tão só no instante da morte corporal, em soluços tardios. Ouçamos a interrogação do Salvador e busquemos a edificação e o trabalho, onde não existem lugares vagos para que seja inútil e ruinoso. Quanto a ti,
que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito, desatendendo aos interesses do Pai. Levanta-te e esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações, através de pesadelos ou de fantasias. Bom, meus irmãos, a nossa mensagem, dentre elas, fala que o Cristo continua trabalhando. E a gente vê, às vezes, as pessoas falam, Cristo vai voltar, mas quem falou que ele foi embora? Ele não foi embora, não. Ele está entre nós. Ele continua cuidando de nós. Né? E aí a mensagem fala do sono, mas não é o sono que a gente pensa de se deitar para dormir. É o sono da acomodação. É a gente deixar a vida passar e não aproveitar os bons momentos para fazer o bem. Aproveitar as oportunidades de fazer o bem. E Deus nos oferece várias vezes por dia essa oportunidade. Temos sim que estar atentos aos sinais que o Pai nos envia, para que a gente possa aproveitar o máximo, não só dos prazeres da vida, mas aproveitar as oportunidades, porque essas são eternas. Aquilo que a gente constrói de bom é eterno, vamos carregar para a eternidade o que deixamos de fazer também. E aí teremos que voltar, e voltar com a cruz mais pesada se não cumprirmos, ainda que minimamente, a nossa missão. Vamos agora, meus irmãos, elevar o pensamento a Deus e vamos, em primeiro lugar, agradecer a Deus, nosso Pai, por mais uma oportunidade, por mais um dia que o Pai nos concedeu, ainda encarnados. Agradecer ao Pai por essa casa que está com as portas abertas, nos acolhendo, encarnados e desencarnados, como um grande hospital de almas e como uma grande escola de Deus. Obrigado, Pai, por mais esse dia na tua casa. Obrigado, Jesus, por estar cuidando de nós até hoje. Obrigado, Padre Germano, pela dedicação incansável aos trabalhadores, aos frequentadores, àqueles que precisam, encarnados e desencarnados. E a nossa gratidão à espiritualidade amiga, esses obreiros de Deus, incansáveis no amor e na prática do bem, que cuidam de todos nós. Pedir essa legião de trabalhadores de Deus, que nesse momento de estudo possa envolver, inspirar, intuir o nosso querido irmão José Carlos, que fará uso da palavra, para que ele traga a cada um de nós aquela mensagem que precisamos. E assim, Pai, agradecidos pela oportunidade de estarmos reunidos na tua casa, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus, nosso Pai, está iniciada a nossa reunião e mais uma vez o meu muito obrigado, em nome de todos os aprendizes do bem, meu irmão, que você está aí com a gente, dividindo aí o conhecimento e o seu tempo conosco. Sou eu quem agradece sempre por essa oportunidade de trabalho, mais uma. A todos vocês, boa noite. Ah, ele apareceu, meu querido Marco Aurélio. Esse aí já se tornou um novo velho conhecido. A gente olha assim, ele não está. Olha de novo, ele materializa. Antes de mais nada, meu boa noite para todos vocês. E mais uma vez a gente traz um abraço da Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, na pessoa da nossa presidente, Dona Marlene Mendonça, da diretoria, do Corpo de Trabalhadores e da espiritualidade amiga, por que não dizer o doutor Bezerra também, né? Mas eu vou fazer uma ressalva antes de começar. Ih, eu tenho 50 minutos. Mais ou menos. Começou. Eu e ele. É um negócio. Eu prometi que eu contaria aqui, eu segurei o segredo até agora, nem para ele eu contei. Eu consegui sair daqui, em maio a gente falou da escravidão, né? Eu consegui chegar em casa e não xinguei no caminho. Eu prometi que eu ia contar. Então, hoje eu não fui tão católico assim vindo para cá, mas segurei a onda, vim direitinho, o trânsito estava meio complicado, tanto que a gente chegou praticamente em cima da hora. Eu não gosto, eu gosto de chegar com antecedência, que a missa se espera na igreja. É uma igreja?
Não, mas é uma casa de Deus. E aí tem os encarnados, os desencarnados a quem a gente hipoteca o nosso respeito, nosso carinho, a nossa gratidão acima de tudo. E da mesma forma que aqui é uma escolinha, né? É a escola, a escola maior é a igreja, a terra, a universidade maior é a terra. Mas cada casa de Deus é uma escolinha, é aquele chamado explicador. É onde a gente vem aqui para estudar um pouquinho, vem para ouvir um pouquinho, vem para aprender sempre. E nessas circunstâncias, nós estamos muito felizes. E a exemplo de 19 de março, a gente veio aqui falar de São José. Por incrível que pareça, das datas que foram ofertadas, caiu hoje 13 de junho, Santo Antônio. E o negócio... Isso aí, gente, isso é dívida. Eu estou tentando honrar esses compromissos que, com certeza, lá na erraticidade, antes de reencarnar, ó, tem isso aqui, aceita? Aí, graças a Deus, me deram essa tarefa também, que eu não sabia. Ela é nova na minha vida encarnada. Nessa encarnação, a gente está há 5 anos nessa história. Aí, conta com companheiros que estão há 30, 40, 60 anos, e a gente vai e tira o chapéu. Mas temos que agradecer. Mas voltando ao tema escola, da mesma forma que nós estamos aqui para trocar, esse degrau aí não significa nada, não tem ninguém aqui maior que ninguém, estamos todos para trocar. Mas nós temos, a exemplo da escola, os professores, que são os que trouxeram para nós as lições, né? Temos também os inspetores, os diretores, e o supervisor geral nesta casa é o padre Germano. Né? E a gente que não, né, sai da linha para ver se ele não puxa a orelha. E eu pensava nele voltando em maio para casa, ele vai me puxar a orelha, eu vou direitinho para casa sem xingar. Bem, hoje, 13 de junho, dia de Santo Antônio. E eu tinha feito uma proposta, um propósito, de ir até o convento de Santo Antônio, no Largo da Carioca. Já estou saudoso de lá, eu ia muito quando eu trabalhava no centro da cidade, depois aposentei, já ficou mais difícil. E especialmente no dia 13, ganhava aquele pãozinho. Eu juro, a pretensão era trazer o que eu pudesse trazer de pãozinho para colocar na cesta básica, dividir um pedacinho para cada um, mas tal do doutor ciático disse que eu não podia sair de casa hoje, que eu devia ficar em resguardo, e eu não saí. Então, a exemplo da topada, quando a gente dá uma topada, eu aprendi, já não estou xingando mais. Antigamente xingava e muito, agora não. Quando a gente dá a topada, depois da doutrina espírita, obrigado, Senhor, podia ter sido pior. Porque o tempo que você para olhando para o dedo que está vermelho, está doendo e está ralado, e as mulheres em especial vão olhar o esmalte também, é o tempo que nos deu o livramento de chegarmos a uma esquina e ter uma bala perdida, uma briga, uma confusão, um carro que perde o controle, um ônibus que invade, a marquise que cai. Alguma coisa se sucederia nessa sequência, numa sequência que a gente está exposto o dia todo. Amanheceu o dia, levantou, agradeceu, você já está em risco. Pode cair a casa, olha o Rio Grande do Sul. Então, nessa situação, a gente agradece na topada e vai agradecendo todos os dias pelas mínimas coisas que sejam. Então, hoje, eu não pude ir, não pude cumprir esse ritual, que eu queria, até falei para ele que ia tirar umas fotos, ia trazendo o pendrive, ia pedir para colocar, ia passar aqui. Né? Eu juro que eu não ia sair, não ia fazer selfie, eu só ia tirar do ambiente, mas infelizmente não pude. Bem, se no ano que vem coincidir, a gente dá um jeito. Mas voltando lá, a Santo Antônio de Pádua, que também atende pelo nome de Santo Antônio de Lisboa. Aí vão perguntar assim, vendedor, que papo é esse? Vamos explicar. A gente vai começar com o seguinte. Está aqui a folhinha de rosto. Não se preocupem com o volume de folhas, que é o ritual, aquela mágica. Metade do que eu escrevi não vou falar. Metade do que eu vou falar eu não escrevi. Eu comentei com ele, a mágica acontece.
Padre Germano também está por trás disso aí. Mas vamos lá. Sabe-se que Jesus, desde o início dos tempos, ele sabia, como sabe de tudo, ele vai ao coração, vai ao pensamento, ao sentimento. Para Jesus não tem parede. E daquela reunião lá no livro A Caminho da Luz, Chico Xavier e Emmanuel, a primeira reunião da qual Jesus participou era no sentido de que se decidia pela criação da Terra, mais um orbe para acolher espíritos deserdados de outros lugares melhores, onde, aparentemente, pelo menos um de nós aqui estava e não mereceu passar para a regeneração, que é o caso de Capela. Caiu para a Terra e para outros orbes também, até fora do sistema solar. Muito bem. Feito isso, houve uma segunda reunião em tempos imemoriais para nós. Essa contagem de tempo é nossa, humanidade. Não é tempo da espiritualidade, que é completamente diferente do lado de lá. O relógio de lá é outro jeito, tem outro formato e conta-se um outro tempo. Decidiu-se então que Jesus teria que vir à Terra, porque ficar de longe só não dava, ele tinha que vir aqui. Estava difícil aquela época, 2000 anos. Hoje mudou muito, né? Não, mudou, claro. A gente está muito melhor, tanto que a gente está reencarnado, né? Ó. Então, nessas circunstâncias, Jesus mandou Siddhartha Gautama, que era o Buda, mandou Confúcio, e Lao Tse, Moisés, Sócrates, Platão, e foi mandando. Ainda tinha Moisés, Isaías, Elias, Jeremias, Ezequiel, Daniel, tudo do Velho Testamento. Mas a partir de Jesus, no Novo Testamento, ficaram os 12 apóstolos, lá em Mateus capítulo 10, e os 70 discípulos, lá em Lucas, também capítulo 10. Investiu a todos dos poderes do Espírito Santo e mandou para a luta, mandou para levar adiante a palavra dele. E eles teriam que ir levar essa palavra antecedendo Jesus, que passaria para fazer os sermões, as parábolas, os milagres, os prodígios, as curas, as ressurreições, e Jesus passou. Amarrado, pregado, lancetado no madeiro infiel, deixou as lições. Agora vocês imaginem, será que se Jesus não tivesse passado por isso, nós estaríamos levando a sério o que ele deixou hoje? Pode ser que não. E se viesse ao Rio de Janeiro, fala Jesus, aguinha de coco, a gente ia tratar com essa intimidade toda, porque é o jeito da gente. Mas precisou passar por um momento de seriedade, uma tortura, uma coisa que a cada vez que a gente assiste, a gente não consegue não chorar. A gente está vendo que é um filme, um ator esteve ali, uma atriz esteve ali, um diretor, houve um set de filmagem, dinheiro, muita grana dos patrocinadores, das assistências, parte é revertida em caridade, mas é um filme. Mesmo assim a gente chora. Por quê? Ele retrata palidamente o que teria sido a realidade de Jesus. Nessas circunstâncias, existe um cidadão? Existe, porque é espírito. A carne não está mais, mas o espírito está. Chamado Isaías. Então, ele teria nascido por volta, ou reencarnado por volta de 765 a.C. e desencarnou em 681 a.C. Mas por volta de 735, por aí, porque só podia ser profeta a partir dos 30. Ele então disse, no seu livro que tem 66 capítulos, lá no capítulo 9, a gente sempre repete, versículo 2, abre aspas, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. 630 anos antes de Cristo ele disse isso. Foi mais. Capítulo 9, versículo 6. Abre aspas. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Eterno, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. 630 anos antes de Jesus reencarnar. Aparentemente, Isaías foi muito bem intuído.
Mas o povo hebreu não recebeu Jesus como o Messias prometido, mas nos legou a Bíblia Sagrada. Eles tomaram conta com a Arca da Aliança, e se estava em hebraico e aramaico, depois transcrito para o grego, para o latim e finalmente vertido para o português, nós devemos agradecer a quem tomou conta para nós, e foram eles. Então, toda honra e toda glória também a esse povo que conseguiu manter aquilo que foi tratado com Deus. Mas Jesus chegou, trazendo seu ministério de amor, e se constitui hoje no nosso modelo e guia, que na doutrina espírita está lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Nosso modelo e guia, talvez a resposta mais curta desse livro, das 1019 questões, vede Jesus. Só. A espiritualidade só disse isso. Aí deixou os sermões, deixou as parábolas, mais de 60 parábolas, curas, prodígios, milagres, curou todo mundo. E lá em João 14, versículos 15 a 17. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai e vos dará outro ajudador para que fique convosco para sempre. A saber, o Espírito de verdade, o qual o mundo não pode perceber e nem pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Eram os 12, era a quinta-feira da paixão, era a Santa Ceia. O sermão do cenáculo inclui isso aqui, era na casa da mãe de Maria, na casa de Maria Marcos, mãe do apóstolo Marcos. E foi feito isso. E a doutrina codificada por Kardec, trazida a lume para o mundo a partir de 18 de abril de 1857, com o Livro dos Espíritos, nada mais é para nós que seguimos a doutrina espírita esse ajudador prometido e registrado em João. Para muitas outras denominações religiosas, é o Espírito da Verdade, é o Espírito Santo. Então, aquele óleo com que são ungidos nas igrejas aí é o óleo de nardo. O nome da essência é nardo. Então, eles adquirem em grandes quantidades, fazem os batizos, vão à cachoeira, vão à praia. Os que têm mais condições vão até o Rio Jordão, em Israel, e fazem essas excursões à Terra Santa. Mas voltando lá à Palestina, Jesus, Mateus gastou 3 capítulos, né, do evangelho dele, capítulos 5, 6 e 7, para falar do Sermão da Montanha. E exatamente no capítulo 5, que é o primeiro desses 3, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. E nós, com o nosso vernáculo tacanho, a nossa língua, que é mais fácil falar gíria, porque não se consegue falar corretamente a língua pátria, apela-se para a gíria. E aí vão começando a supressão, vem as sílabas e vai ficando porquê vira PQ, você vira VC. É mais rápido também, né? Porque a velocidade da internet, a mídia, as redes sociais exigem essa velocidade e a gente vai ter que abreviar. Mas nesse sentido aqui, o bem-aventurado pobre de espírito não é o pobre de espírito como se convencionou chamar de desmiolado, treslocado, com pouco juízo. É pobre pelo espírito. Então tem um professor, tivemos, está desencarnado, não sei se já teria reencarnado pelo tempo. Chama-se, não é Humberto, é Huberto Roden. Foi professor, inclusive, em Harvard, nos Estados Unidos. Deu aula pela Europa, um grande professor, um emérito professor brasileiro que fez nome lá fora. Eu tenho uns 10, 12 livros dele, e um deles fala do Sermão da Montanha, e ele explica muito bem esse pobre de espírito. Porque é o pobre pelo espírito. Guardem isso que a gente vai falar mais adiante, a gente vai voltar nele. Então, quando eu abro mão do egoísmo, quando eu abro mão da avareza, quando eu abro mão da luxúria, da gula, quando eu passo a ser pobre pelo espírito, eu consegui esse copo d'água. Eu não preciso perguntar se tem alguém com mais sede do que eu para beber essa água. Eu olho em volta e eu vou sentir essa vibração.
e eu não vou esperar que peçam, eu vou dividir, eu vou oferecer. Isso é pobre pelo espírito. Claro que esse exemplo aqui, quem sou eu, né? Mas eles optaram, eles fizeram esse voto de pobreza, guarde essa outra expressão. E aí, enquanto Jesus falava isso, os homens continuavam lutando por riqueza, poder, pela glória, tudo efêmero, porque como diz Mãe Santíssima, tudo passa. Chico Xavier cansou de repetir para nós, tudo passa. E a gente sabe que pode ir em qualquer funerária na cidade do Rio de Janeiro, para não ir muito longe, não tem uma funerária que venda caixão com gaveta. Vocês podem observar, não tem. Pode até encomendar, mas se for comprar o que está pronto, lá os modelos que estão exibidos lá, não tem. Você pode até, olha, eu queria um com gaveta. Tá, mas por enquanto, ofertado não tem, você vai ter que pedir. Então, com isso, a Igreja do Cristo, depois que ele partiu, vieram os cristãos novos e vieram a reuniões nas catacumbas, porque eles tinham que ir para onde os outros tinham medo de ir. Todo mundo tinha medo da morte, todo mundo tinha pavor de cemitério, tanto que não tinha portão e ninguém queria entrar. Também quem estava lá não tinha condições de sair, mas ninguém queria ir. Então eles começaram a se reunir nas catacumbas, porque o que era fonte de horror para os outros, para esses médiuns, apóstolos, discípulos, seguidores, médiuns, né? Que eles conversavam, eles ouviam, eles falavam. Então, eles faziam muito mais além do que eram as pitonisas na Grécia Antiga. O que eram os oráculos, que eles faziam adivinhação na matéria, eles viam a fumaça, o desenho da fumaça, contava alguma coisa ali. Mas eles não precisavam de nada disso. Como provavelmente tem algum médium aqui com a habilidade ou a capacidade de ver aquilo que a maioria não vê. Então, guardem isso também. Por volta de 313, essa igreja perseguida parou de ser perseguida. Era o imperador Constantino, que com o Edito de Milão em 313, mais ou menos, da nossa era, com esse Edito de Milão restituiu parte da riqueza da igreja que tinha sido pilhada, confiscada, determinou que haveria liberdade de culto. Isso foi o início. Aí, em 380 da nossa era, o imperador Teodósio determinou, aí no Edito de Tessalônica, que o cristianismo que tinha sido perseguido passaria a ser a religião oficial do Império Romano. E Jesus dizia que aonde fosse o Império Romano, iria a palavra dele. E olha a expansão, a partir de Roma, onde chegou? Turquia, parte da Rússia, todo o Oriente Médio e veio até a Inglaterra, incluindo a Península Ibérica, Portugal, Espanha, a França, a Gália Antiga. E o mundo foi girando, 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 e por assimilação, agora nós vamos ver a influência da Igreja Católica Apostólica Romana. Em 1054 houve um grande cisma das lideranças, porque não é a igreja a instituição, são os homens que a dirigiam na época. Houve um grande cisma, aí ficou a Igreja Católica Apostólica Romana, de Roma para o resto do Ocidente, e Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, que começou inicialmente Grécia, Rússia e Turquia. E estão lá até hoje. Tem os católicos romanos? Sim, mas os ortodoxos estão lá. Tanto que a cruz deles não é igual ao crucifixo nosso, são duas travessas. Vocês podem observar que tem duas travessas. Como existia também a cruz celta do tempo de Allan Kardec nas Galhas, que é só uma cruz com um círculo em volta. E essa cruz não é a parte maior para baixo, ela é equivalente, como se fosse lá o equilátero, vamos dizer assim, e o círculo, é uma cruz e o círculo. Muito bem. Nessa circunstância, com toda a influência da Igreja Católica, nós estamos falando de santo, em 1500 o Brasil foi descoberto. Muito bem. E existia à época o calendário juliano, que era do tempo de Júlio César, 46 a.C., que mandou incluir o mês de julho, em alusão a Júlio,
porque ele mandou fazer o calendário, como é que ele não ia se auto-homenagear? Então, o culto à beleza, né? O culto à imagem, botou o mês de julho. Mais adiante, 27 a.C., assumiu Augusto, mexeu no calendário de novo, continuou o calendário juliano, mas botou o mês de agosto. Por isso que tem o mês de dezembro, dezembro, eram 10 meses. Aí entrou Júlio César, botou julho, entrou Augusto, Otávio Augusto botou agosto, então dezembro é o 12º mês, olha só. Mas a coisa foi. E quem determinou isso? A Igreja Católica, no final, quando o Papa Gregório XIII determinou então o calendário gregoriano como o conhecemos até hoje. Respeitou algumas datas que já estavam consolidadas, incluiu outros eventos e nós viemos seguindo. E essa Igreja Católica Apostólica Romana ainda colocou para nós 7 sacramentos. Primeiro, o batismo, aí depois vem a crisma, que é a unção com óleo, né? A Eucaristia, que é aquele cristão que se sente em dia com as suas obrigações morais, espirituais, religiosas. Ele vai lá, entra naquela fila, vai lá para comer um pedacinho, botar na boca, receber a hóstia sagrada. Então, tem a penitência, quando sente que pecou, vai ao confessionário, faz a confissão, recebe a penitência e depois tem a indulgência. É um processo. Tem também a unção dos enfermos, muitas vezes os padres, né, os sacerdotes vão aos hospitais ou às casas quando são chamados, ou tem uma rotina, dependendo da freguesia em que ele tem em volta, da paróquia, incluindo a extrema unção, que é aquela última que quando sabe que não tem mais jeito, eu queria me confessar, e chama o padre e acontece essa extrema unção. Aí tem a ordem. Observem que quando alguém faz o seminário, vai estudar por 6, 7, 8 anos, quando ele se forma, e teologia incluído nisso, ele é ordenado. Por que ele é ordenado padre? Porque a igreja tem o Papa, tem o clero, alto clero, que são os cardeais, que se reúnem, ficam lá no Vaticano, tem os cardeais arcebispo representantes, tem o bispo primaz de cada país. A igreja tem uma estrutura como se fosse assim, uma hierarquia militar, tem lá os seus, eu não conheço, de plano, se já vou dizendo que não conheço o suficiente para dizer para vocês como funciona, mas é mais ou menos assim. Então, nessas circunstâncias, quem quer ser ordenado sacerdote, ordenado. Então, tem lá os beneditinos de São Bento, né? Os agostinianos de Santo Agostinho, os dominicanos de São Domingos, né? Os franciscanos de São Francisco. Aí tem as carmelitas calçadas e tem as carmelitas descalças aqui no Rio de Janeiro, para não confundir. Mas é porque é do Monte Carmelo. Então, nessas circunstâncias, para ser da mesma forma que o advogado é advogado, mas é criminalista, né? É civilista, é família, vara de infância e juventude. Tem também um médico, que é o cardiologista, psiquiatra, né? Tem o oncologista, e assim vai. Dentro da igreja também tem uma estrutura. Todos são padres? Todos são padres, mas cada um tem uma denominação de ordem dentro da estrutura. Agora nós vamos começar a falar. Aí, isso tudo é um legado da Igreja Católica. Também criou os doutores da igreja. Quem são esses doutores? Eles são homem ou mulher, ilustres pela sua santidade, pela sua ortodoxia da fé e principalmente pelo eminente saber teológico, que aí ele deixa uma mensagem, uma obra para a igreja e, ao mesmo tempo, um legado para a humanidade. E o que precisa para ser santo? Pelo menos 2 milagres. Já houve época que eram 3, mas os exagerados tem muito mais. O personagem de hoje, então, meu Deus. Então, o primeiro doutor da igreja é o Papa Gregório Magno,
que foi entronizado com esse título em 1298 e foi o primeiro doutor da igreja. Eram 36, agora são 37, porque o Papa Francisco, eu não sabia, na hora que eu fui fazer a pesquisa, ele entronizou como doutor da igreja Santo Irineu de Lyon. Santo Irineu viveu entre os anos 130 e 202 da nossa era, mas só agora em 2024 ele faz parte desse rol de doutores da igreja, porque a igreja terminou essa análise da obra que deixou, da estrutura que deixou, do legado que ele deixou. Então, são 37. E só tem 4 mulheres, hein? São 33 homens agora e 4 mulheres. Santa Teresa d'Ávila, ou Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa de Espanha, Santa Teresa de Lisieux, França, ou Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Catarina de Siena, Itália, e Santa Hildegarda de Bingen, na Alemanha. Só tem 4 mulheres. Vamos reagir. Nessas circunstâncias, esse legado para a humanidade faz parte do arcabouço para que seja considerado um doutor da igreja. Até aí, nós conhecemos Santo Agostinho. Por quê? O Livro dos Espíritos traz no meu livro, lá na página 49, 10 espíritos ilustres que acompanharam Kardec do início ao fim e convivem com ele hoje. Ele não ia ficar aqui, a não ser que tenha reencarnado e a gente não soube, mas Kardec tinha junto dele pelo menos esses 10. E entre os 10 nós temos 4 santos. Santo Agostinho, São Luís, São Vicente de Paulo e São João Evangelista. Está lá bem nomeado, a nomenclatura é clara no Livro dos Espíritos. Então nós temos que separar o quê? Nós temos que tratar de sectarismo por quê? Porque dentro da denominação religiosa, seja qual for, na Terra somos espíritos reencarnados e graças a Deus que tivemos a chance. Olha o que ele falou aqui na abertura, para não dormir. Se pegar o livro Os Mensageiros, capítulo 22, tem um lugar chamado Campo da Paz, quando André Luiz e Vicente descendo lá de nosso lar, passando em várias camadas para cumprir uma tarefa na Terra, no Rio de Janeiro, eles vieram descendo gradativamente, não pode vir direto, é igual avião, você está aqui no nível da Terra, sobe a 1000 metros, a pressurização já faz um negócio com você. Pelo menos o ouvido vai estar lá, você vai ter que engolir saliva, senão vai ficar surdo. Os jogadores saem daqui para jogar na Bolívia, são 3.600 metros. Agora estão usando uma técnica, né? Pega o avião, vai no mesmo dia. Porque senão ele teria que ficar lá 15 dias para se adaptar, porque os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos são afetados pelo ar rarefeito. Quanto mais alto, menos oxigênio. E a gente, ao nível do mar, precisa de muito. É por isso que eles, quando vêm de lá para jogar aqui, acaba o jogo, eles continuam correndo. Né? A torcida já foi embora e estão correndo ainda. Porque eles não precisam de tanto oxigênio como nós precisamos. Mas voltando lá ao ponto. Então, Santo Tomás de Aquino é um dos doutores da igreja. Santo Agostinho, já falei das 4 meninas que estão no nosso coração. E no meio disso tudo, tem um cidadão chamado Fernando Martim de Bulhões, que teria nascido a 15 de agosto de 1195 em Lisboa, Portugal. Filho único de nobres, família abastada, todos vivendo sob a influência do primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, que tinha tomado Lisboa, que ainda não era a capital de Portugal, dos sarracenos. Eram árabes muçulmanos. Então, o rei Afonso Henriques tomou numa guerra, dominou. Não, agora que isso aqui é meu, opa. E aí ficou. Viria a ser Portugal. Nessas circunstâncias, esse Fernando Martim de Bulhões foi batizado na igreja em Portugal, em Lisboa, na Sé. A família morava a pouca distância da Sé. E ali ele começou a já sentir, na sua fase infanto-juvenil, 10, 12, 13 anos, a corrupção, ele percebia aquilo tudo. Muito bem.
essa superficialidade, essa falsidade, tudo isso que ele via na sociedade, foi tomando um ponto de exasperação. Ele já não suportava aquilo. E aí, nessas circunstâncias, o que ele fez? Decidiu, e os pais concordaram, por ingressar no mosteiro para ser um monge ou um sacerdote agostiniano, que era a ordem de Santo Agostinho. Então ele era agostiniano. Começou ali. Mas em Lisboa estava muito difícil, porque ele era conhecido de todo mundo, era um jovem que se dava com os outros nobres também, nas suas respectivas faixas. E essas visitas, esses contatos com essa turma mundana, estavam enxovalhando aquilo que ele perseguia como ideal cristão, e aquilo foi incomodando. Aí o que fez ele? Pediu para ser transferido para a cidade de São Vicente, ainda agostiniano, e se afastou de Lisboa, ficou em São Vicente, em Portugal. Já contava com mais ou menos 17 anos, e aí, nessas circunstâncias, ele estava em Coimbra e integrava essa comunidade de 70 membros, alunos, para estudarem. Então ele foi de 1212 a 1220, 8 anos estudando. E aí foi ordenado padre. Ele aprimorou a formação intelectual, a formação moral e tudo aquilo que um espírito que a gente vê no berço. E a gente, olha que bebê lindo, tal. Tudo que ele tem está ali dentro dele. O corpo é pequenininho, mas às vezes o espírito é mais velho que nós. É um espírito mais velho que a gente, mas está num novo corpo. Muito bem. Com isso ele se especializou, foi ótimo aluno em literatura científica e clássica, filosofia e teologia, que muito marcaram sua personalidade. Mas aí, mesmo num centro de excelência, ele começou a perceber que os homens que integravam aquela organização religiosa toda negociavam indulgência, penitência, confissões. Era dinheiro para isso, material para aquilo, era uma obra, uma quermesse, doação. E ele começou a se sentir incomodado com aquilo. Mas mesmo assim ele se formou padre, se formou sacerdote. E vou dar uma boa notícia a vocês, já passamos da metade das folhas que eu trouxe. Aí, não, porque a gente sente que um está cansado assim, dá uma boa notícia. Ainda assim, com todos os méritos, em 1220 ele foi ordenado padre, sacerdote. E estava na ordem agostiniana. Mas na cidade de Coimbra, onde ele estava, ele presenciou a chegada de 5 mártires, 5 sacerdotes que foram pregar no Marrocos para os hereges. Lá foram torturados e mortos, sacrificados. E os restos mortais voltaram. E ele ficou tão impressionado que ele se imbuiu da missão de ir lá em Marrocos para tentar resolver do jeito dele o que ele pudesse fazer para contribuir, para levar a palavra de Deus para aqueles espíritos ainda muito ignorantes. Muito bem. E ele embarcou, foi autorizado e ele embarcou para Marrocos. Mas chegado lá, antes mesmo que começasse a cumprir aquela missão que ele se investiu para si, ele caiu doente e não podia ficar lá. Tinha que voltar para um centro de excelência, que era Coimbra, para poder ser tratado e curado. Não foi mencionada a doença. Provavelmente tem no livro em algum momento aqui, mas eu não vi. Muito bem, estava ele na embarcação, voltando com destino a Coimbra, quando, em meio a uma grande tempestade, essa embarcação foi arrastada e só encontrou porto seguro justamente na Sicília, a uma parte no sul da Itália. E aí encontrou um paradeiro naquela cidade. E ele levou quase 3 meses para se recuperar. Só que, por coincidência, ele foi até a cidade de Assis, onde lá estava São Francisco, e ele, que já havia se bandeado para a ordem franciscana
quando viu esses frades chegarem lá, os restos mortais, ele deixou a ordem de Santo Agostinho e foi para a ordem de São Francisco de Assis. Ele foi lá e conheceu. Para vocês terem ideia, a erudição de Fernando era tão grande que o próprio Francisco de Assis o denominava de o meu bispo, para vocês terem uma ideia. Muito bem. Então, nessas circunstâncias, Fernando Martim de Bulhões, agora Antônio, só Antônio, ele então solicitou a permissão para ficar lá. E aí havia vários capítulos. Os capítulos são os seminários, os estudos que fazem em menor tempo para aperfeiçoamento. O médico não faz residência médica, então eles também têm essas especializações. E ele estava lá junto com São Francisco de Assis, inclusive, e tinha um ministro provincial da Romanha, que a Itália é dividida, embora tenha as cidades, como as regiões no Brasil, são 5 regiões, né? Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste. Lá não é dividido assim. São províncias, por exemplo, tem a Romanha, tem a Úmbria, tem a Catânia, tem a Calábria. Então são várias, Toscana, são várias regiões. Aquela novela belíssima, quem lembra aí quando passava aquelas imagens lindas gravadas com câmeras de cinema. Então, retratando exatamente aquela região maravilhosamente bela. E ele estava então lá e existia o Frei Graziano, que era o ministro provincial, que percebeu quem era Antônio. E nesse dia da formatura dos novos, em que os já formados deveriam fazer o seu sermão, o seu discurso, ninguém se sentia preparado e foi se afastando, um passando a vez para o outro. Não, é igual aquela fila da morte, né? Vai você, não, vai você. Não, ninguém quer ir, né? Para sempre ser dentro. É a fila da cortesia. Vai você, não, mas o dia está marcado, não adianta. Sobrou a velhinha lá em cima, a gente apaga aqui. É desse jeito. Então, nessas circunstâncias, Frei Graziano sabia que era Antônio. Aí falou, suba ao púlpito e fale. E ele foi à tribuna. E aí, num discurso em latim, sem nenhum retoque, envolveu e evolveu a todos num enlevo maravilhoso de ouvir as palavras, que a ideia que se passa quando se faz a leitura da obra é que não se via um corpo com uma boca falando. Sentiam outra coisa, uma energia vindo, passando pelo corpo dele e espraiando pelo ambiente. E não eram poucos aqui, vamos dizer poucos, sem nenhum demérito, tá? Nesse ambiente, porque os espaços eram grandes, eram espaços grandiosos fisicamente e muita gente de várias ordens. E ele foi fazendo isso e foi granjeando a fama de grande orador. Mas quem inspirava? Em quem ele se baseava para falar? Sêneca, Cícero, Sócrates, Pitágoras, Platão, Aristóteles, gente dessa estirpe. Sófocles, né? Que nos trouxe Rei Édipo e Antígona. Antígona é filha do Rei Édipo. Então, isso foi escrito mais ou menos 400 anos antes de Cristo, que Sófocles escreveu essa obra. Então, ele estudava isso tudo porque as bibliotecas na Europa eram muito ricas e eram constantemente atualizadas. Então, eles estavam sempre antenados, buscando. E ele, muito jovem, ele entrou com 17 anos. Então, nessas circunstâncias, ele começou a chamar para a religiosidade os hereges de toda a ordem. Começou a trazer as pessoas para dentro de si mesmo, como a doutrina espírita faz. Mas a doutrina espírita, ao contrário de outras denominações, não impõe, não ameaça, não vai arder no fogo do inferno, não vai na pedra, não vai para a turba de Satanás. Não, a doutrina espírita vem, a verdade está aqui, você aceita? Ah, aceito. Então, aí começa daí a reforma íntima, que não é o estalar de dedo de uma hora para outra. Isso vai levar um tempo, isso é gradativo. O que vai fazer com que nos tornemos vencedores nessa encarnação e aos desencarnados vão se inspirando para a próxima, é a nossa persistência, é a nossa resignação de aceitar as nossas dores, angústias e vicissitudes
como nossas, responsabilizando a cada um de nós mesmos sem terceirizar a culpa. Nós não podemos contratar alguém para assumir a culpa é nossa. É lei de causa e efeito. Lembrem de Hermes Trismegisto, em Alexandria, no Egito, 2.500 anos antes de Cristo. Então são 7 leis herméticas e uma delas é de causa e efeito. Tanto que tem o ditado, ó, aqui se faz, aqui se paga. Dessa vez ele caiu do cavalo. É uma alusão a Paulo, quando alguém vem todo, eu sou o cara, de repente ele sozinho cai. Não adianta querer botar a culpa em outro, a culpa vai ser sempre nossa. Mas graças a Deus a doutrina espírita vem nos mostrando em doses homeopáticas, no dia a dia, como é que a gente procede. Quantas obras boas essa casa faz? Precisa estarem reunidos todos os trabalhadores da casa para que funcione? Não. Precisa o presidente estar aqui, o diretor? Não. Aquela nossa irmã que estava na cantina, ela sabe o que está precisando lá dentro. Se não tiver na casa, ela vai dar o jeito dela. Esgotando os recursos dela, não conseguindo a solução. E tem um prazo, porque a casa tem que abrir, a cantina tem que funcionar, porque uma das fontes de renda para a sustentação da casa não é para os que trabalham, mas da casa para oferecer ao desvalido, ao mais necessitado, aquilo que a casa precisa fazer, seguindo o exemplo de Jesus e da primeira casa do caminho lá em Damasco, que era onde ficava Ananias e seus banquetes. Então, aquela primeira casa do caminho, tem o Edivaldo Franco aí com a mansão do caminho, porque é praticamente uma parte da cidade, né? E nessas circunstâncias, a irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, em Minas Gerais, e aí o Frei Luiz, que a gente comentou ainda agora aqui, e várias outras casas, incluindo essa. Não importa o tamanho, importa o compromisso de vir, importa o comprometimento de cumprir aquilo que Jesus espera de nós, que é o exercício do amor, através da caridade, da fraternidade, da solidariedade. A gente não pode fazer muito sozinho e mesmo reunido em grupo, mas já faz alguma coisa, porque se não fosse isso, aqueles que vêm aqui e precisam desse auxílio estariam muito pior. E graças a Deus não é só a doutrina espírita. As outras denominações religiosas também fazem ao seu feitio do seu mesmo jeito. A gente aqui não laça, não compromete, não obriga. A gente oferta. Se quiser voltar, volta. Se não quiser voltar, segue adiante, vai batendo a cabeça em tudo quanto é lugar. Quando se arrebentar mesmo, aí volta. A gente deseja isso? Claro que não, porque senão eu não estou exercendo a fraternidade. Se eu desejo que ele se arrebente lá fora para voltar aqui, viu? Não te falei? Se tu saísse da casa espírita que acontece. Mas tem lugar que a gente ouve isso. Não saia da casa espírita, porque aqui você pode levar um tropeção e foi alguém que puxou teu pé e você nem viu. A gente escuta, porque é o fanatismo levado às últimas consequências, porque as pessoas se sentem sozinhas quando se afasta um daqui, outro dali. Quantos eram antes da pandemia? Quantos são hoje? Aconteceu só aqui? Claro que não. Em todas as denominações, em todas as casas espíritas aconteceu isso. Nós tínhamos mais de 50 médios lá na BEBM. Hoje são 18, 19. Aos poucos vão voltando. Aí um desencarna, outro muda por força de trabalho, vai para outro estado, até para outros países. Mas é uma renovação. Provavelmente muitos que estão aqui esse ano não estavam aqui o ano passado, o ano retrasado. Muitos que estavam, por sua vez, aqui também não estão mais hoje. Mas vamos lá que eu estou de olho no relógio. Então, Santo Antônio, né, já deu o nome do santo, né? Ele peregrinou por toda a Itália e acabou por se radicar em Pádua. Então, São Francisco de Assis viria a ser mais tarde também Santo Antônio de Pádua. E ali ele foi um grande iluminar, porque orientava, ensinava, esclarecia e elucidava o conhecimento para o clero e para os leigos.
porque ao mesmo tempo que ele ocupava o púlpito para falar internamente para as coisas do clero, ele também ia na rua e ombro a ombro, sem ostentação, porque ele era franciscano, aquela túnica marrom com aquela corda amarrada, de sandália, de chinelo quando ganhava, às vezes descalço, porque era o voto de pobreza. Olha lá, Mateus 5,3, bem-aventurados os pobres de espírito, pois é dele o reino dos céus. Jesus deu a sentença. Ele podia falar. E eles seguiram como franciscano. E aí, nessas circunstâncias, ele já experimentava uma certa fadiga do corpo físico, porque era grandemente, enormemente solicitado e tinha que dar conta. E aonde ia já havia se tornado o Big Brother, era celebridade. Aonde ele ia, todo mundo queria selfie, todo mundo queria autógrafo, todo mundo queria tudo. E ele, na medida do seu amor, da sua magnanimidade, dessa fraternidade, e isso pelo sentimento mesmo, o comprometimento com a causa de Jesus, não negava nada a ninguém. E aí, com isso, ele converteu e convenceu muitos nas suas pregações. Mas em 1231, Antônio adoeceu e o corpo não resistiu. E aí ele contava com 36 anos de idade. E foi embora. Muito novo. Eu já estou com 68, quase não fiz nada disso. Porque eu estou falando dele aqui, eu precisaria de mais uns 500 anos encarnado para poder fazer 1/10 do que ele fez. E aí, o Papa Gregório IX, lá em 1232, antes mesmo de se completar um ano do óbito do corpo, né, da morte do corpo de Antônio, o proclamou santo, no dia 30 de maio de 1232. E em 1946, o Papa Pio XII o declarou doutor da Igreja Universal pelo seu grande saber, a sua grande capacidade de multiplicar o conhecimento por onde quer que passava. Mas eu estou de olho no relógio. E aí, com isso, o próprio Francisco de Assis o chamava de o meu bispo pelo conhecimento. Então ele ficou conhecido em Portugal como Santo Antônio de Lisboa, porque nasceu lá, e na Itália como Santo Antônio de Pádua, porque não foi nem em Pádua, foi num vilarejo próximo. Agora, para terminar, eu vou perguntar, o que a doutrina espírita tem com isso? Eu mesmo vou responder, tudo. Por quê? Para vocês terem uma ideia, nesse livro aqui, nas páginas 17 e 19, editado pela Federação Espírita Brasileira, Antônio de Pádua, escrito por Almerindo Martins de Castro, é de 2005, diz assim, ó: médiuns formidáveis vieram à Terra secundar a ação de Jesus Cristo, produzindo os fenômenos mais impressionantes, deixando perceber a origem extracorporal das forças que agiam. Trabalharam, sofreram, mas não foram compreendidos nem acreditados. Veja os apóstolos, Mateus capítulo 10. Veja os discípulos, Lucas capítulo 10 também. Então, quando muito tiveram o título de profetas ou santos, se pertenceu à seita religiosa dominante, era o caso, né? Ou mereceriam torturas e fogueira por serem mancomunados com os feitiços e demônios de Satanás. Lembram da fogueira? Inquisição? Pois é. Então, um desses extraordinários tipos de médium é aquele a quem se chama em Portugal Santo Antônio de Lisboa e na Itália Santo Antônio de Pádua. E aí, Antônio de Lisboa ou de Pádua foi médium dos maiores. Olha só 10. Médium de materialização, médium de efeitos físicos, médium vidente, médium de transporte, médium de transfiguração, médium de curar, médium inspirado, médium audiente, médium de transmissão de fluidos e médium profético. 10, só nesse livro. Tem outros. Então, e tome os milagres, Santo Casamenteiro e o convento de Santo Antônio. Um dos milagres foi a bicorporiedade, que está lá em Obras Póstumas de Allan Kardec, item 32, na página 56, e no livro dos médiuns de Allan Kardec, que faz uma referência direta a esse episódio de Antônio de Pádua, que estava em Pádua no púlpito,
buzinaram no ouvido dele que o pai estava sendo injustamente acusado de homicídio em Portugal. E por instantes ele deixou o corpo meio que alquebrado, como se estivesse num transe sonambúlico, e o pessoal esperando ele falar. Ele era loquaz, ele era o homem do discurso, e ele ficou lá, imóvel. Pelo cordão perispirítico, ou o chamado cordão de prata, que não separa o corpo do espírito, ele se deslocou em espírito até Portugal e pela grande mediunidade, ele se tornou tangível e fez a defesa do pai. Foi encontrado o verdadeiro autor, que foi supliciado lá, e o pai, aí vem um ditado: rapaz, tu tá suado, chegou esbaforido, parece que vai tirar o pai da forca. São expressões que vão ficando entre nós desses exemplos que aconteceram lá atrás. E ele, de fato, salvou o pai, e de repente ele... Oi, gente, onde nós estávamos mesmo? Aí continuou o discurso. Fez a defesa do pai, o pai foi salvo, e aí Kardec fala, Livro dos Médiuns, capítulo 7, itens 119 a 121, tá? Fala da bicorporiedade, que é só um encarnado, tá? Ou bilocação, porque quando é espírito desencarnado, aí é ubiquidade. É tipo assim, quantos, só com a denominação de Bezerra de Menezes, quantos centros espíritas? Eu conheço pelo menos, já visitei 6 no Rio de Janeiro. Tem um, inclusive, aqui pertinho, em Cascadura, que é o pessoal que faz a manutenção lá no cemitério São Francisco Xavier, do jazigo da família Bezerra de Menezes. Alameda dos Crisântemos, número 467, é o endereço da família dele lá, né? Na Terra. Mas o doutor Bezerra aparece falando em quantos lugares? Ao mesmo tempo, num dia só. Então aí é ubiquidade. Ele, por suas falanges, vai até onde a gente precisa, onde aquele que precisa da palavra vem o conforto. E às vezes até um milagre. Agora, metade é a ação deles, a outra metade é o merecimento. E como é que a gente tem um merecimento? Né? Eu não passei pelo câncer, estou aqui há 8 anos contando a história, não era para estar aqui. Então, todos os dias, gratidão. Honra de servir, gratidão pelas graças recebidas, em especial aquelas que a gente sequer percebeu. Olha a topada que eu falei no início. Então, são essas coisas que acontecem na vida da gente que a gente tem que dar graça todo dia. Na hora de botar a cabeça no travesseiro, obrigado, Senhor, por mais um dia. Na hora de estar cansado mesmo, para dormir, obrigado, Senhor. Já rezei. Mas na hora de deitar, obrigado, Senhor. De manhã, abrir os olhos, a luz do sol está batendo, obrigado, Senhor. Depois vai rezar, mas agradece. Porque é isso que Deus quer da gente, não é para... Ele não quer confete, ele não precisa disso. Mas o nosso reconhecimento do poder, da honra e da glória de sermos criaturas dele, da vontade de Deus. E se estamos aqui, é por essa misericórdia. Então, nessas circunstâncias, eu trouxe aqui, vou deixar para vocês, 21 milagres de Santo Antônio. Tá? E ele é chamado de santo casamenteiro porque na época as meninas precisavam de dote para poder casar. Porque hoje melhorou, né? Mas antigamente era difícil arrumar um noivo. Né? Hoje está mais fácil, não está? Negócio de trans, não sei. Tá complicado o negócio para se entender. A gente tem que ter o quê? Empatia, que é se colocar no lugar do outro, para sentir como o outro se sente, para não ofender, não humilhar, porque não somos perfeitos. Mas existe uma outra palavrinha também chamada alteridade. Não é autoridade. Autoridade é aquele cargo para exercer alguma função na hierarquia. A alteridade é você ter a empatia para se colocar no lugar do outro e, ao mesmo tempo, você não sair do seu lugar, reconhecer, compreender e aceitar, dentro das normas da boa convivência, todo aquele que não é igual a você. Inclusive no pensamento, porque não tem cérebro igual. Não adianta, não é produzido em série. Então, um pega em átimo de segundo. Então, captou o negócio. Era o caso de Antônio de Pádua. Agora, outros iam levar 6 meses. Rapaz, aquele negócio que o professor falou, aquela equação, aquele teorema de Pitágoras. Rapaz, como é fácil.
Os outros já foram aprovados lá naquilo há 6 meses, mas agora eles, cada um tem um tempo. E a gente precisa respeitar isso tudo. Mas voltando lá à história do dote. Muitas meninas lindas, mas a família pobre. E ficavam esperando. E aí uma delas fez um pedido a Santo Antônio. Ele já era santo. Fez o pedido a ele. Ele fez muito milagre encarnado. Vocês vão ver aqui. Eu vou deixar aqui. Quem tiver curiosidade depois, pega contigo. Uma foi pedir ajuda para comprar o vestido, que era muito pobre. Aí, tendo o vestido, já era meio caminho andado. Depois era só laçar o noivo na calçada lá e trazer. Tá. Pediu ajuda. Misteriosamente surgiu na mão dela lá, ela descobriu lá um bilhete para ela se dirigir a um comerciante da cidade para pedir o equivalente ao peso daquele bilhete em escudos de prata. Aí o comerciante, quando viu aquilo, tá legal, bota aí na balança. Botou na balança. Aí botou uma moeda de um escudo de prata. Aí o que aconteceu? Aonde estava a moeda, o prato subiu, o bilhete ficou aqui. Aí ele foi botando moeda. Foi botando moeda e foi descendo, mas foi botando moeda. Chegou num ponto que eram 400 escudos de prata, para a balança ficar nivelada. E o olho dele, cheio daquilo, e o bolso vazio, né? Porque foi perdendo escudo de prata. Aí ele se lembrou de uma promessa que teria feito ao santo, recebeu a graça e não pagou. E era o equivalente a 400 escudos de prata. Então, esse foi um primeiro caso. Um outro, depois daquela história de salvar o pai e tirar o pai da forca, uma outra muito linda também, morava assim numa casa tipo sobrado, né, como antigamente era assim. Linda, aí o noivo não aparecia, aí ela adquiriu uma imagem, consagrou na igreja, aí ficou ali, rezava todo dia, tirava flores do jardim que ela cultivava com todo amor, botava lá ao pé da imagem e nada do noivo. Difícil. Aí um dia ela já desesperada, irritada, foi passando o tempo, ela pegou aquela imagem, o senhor não me ajudou até agora, agora não precisa mais. Jogou a imagem pela janela. Eis que lá embaixo ia passando um cavalheiro que recebeu a imagem, olha, na cabeça. Aí vem um cara. Olha, eu vim aqui trazer essa imagem que jogaram aí, caiu na minha cabeça. Quando abriu a porta, tipo, sabe, amor à primeira vista, ela olhou para ele, ele olhou para ela, pronto. Foi o casamento. E ela teve que pagar a promessa. Então, Santo Antônio é desses. Ele não era, não, ele é desses. E lá no convento de Santo Antônio, eu falei aqui da escravidão em maio. Caramba, olha a hora. Eu falei da escravidão em maio e lá está sepultada a filha a Vitória, filha da princesa Isabel, natimorta. Eu comentei aqui, para quem estava aqui no dia, está lá sepultado, o corpo, no convento de Santo Antônio. Então hoje o meu propósito era ir de manhã cedo para tirar as fotos do que pudesse, botar num pendrive para ser passado e exibido aqui. Mas infelizmente o tal do ciático não me deixou. Aí a pomada do vovô Pedro, líquido azul, líquido verde, minha santa mulher passou e eu fiquei lá deitado. Ela saiu para cuidar do pai, né, que está adoentado também. E aí só mais tarde eu consegui levantar aí, mas não daria tempo de ir à cidade, voltar em Campo Grande. E aí já estava tudo prontinho, mas a gente, numa outra oportunidade, se Deus quiser, eu vou visitar o convento especialmente para isso, e a gente vai trazer as fotos para exibir para vocês. Eu não falei que não ia xingar na volta da outra vez? Eu cumpri. Então agora fica a promessa de que a gente vai trazer, então. Então, esse é um breve resumo do nosso querido Santo Antônio de Pádua. Tem aqui uns folhetos também falando do convento de Santo Antônio, e tem também os 37 doutores da igreja, que eram 36, eu tive que emendar e incluir aqui Santo Irineu de Lyon, que foi incluído a partir de janeiro de 2024 pelo Papa Francisco, que é da ordem jesuíta. Embora o nome seja Francisco, ele não é franciscano, ele é da ordem jesuíta, tá? Então cada um é ordenado dentro da ordem que escolhe por livre e espontânea vontade, por devoção, sentimento, né, e pensamento. Com isso, a gente agradece a vocês mais uma vez
por essa oportunidade de trabalho. Se não fui lá muito ordeiro com o tempo, peço desculpas mais uma vez. E se ficou algum esclarecimento para fazer, por favor, que lembrarem, anotem, numa próxima vez que eu vier, apresentem aqui. A gente leva pesquisa e traz numa outra vez, que eu pretendo, desde que eu seja convidado, né? Por enquanto, eu tenho um compromisso dia 11 de julho. Aí a gente vai falar de outro tema também. Eu lembrei de algo interessante aí. Você falou de Santa Teresa de Ávila. Sim. Que ela foi a segunda encarnação de Maria Madalena. Sim. Assim, se a gente for buscar, grosso modo... Obrigado. Inclusive, Chico Xavier falam que foi Francisco de Assis, né? Um outro conselheiro da época lá dos reis de Israel, né? Quando Salomão estava para assumir o trono, Absalão conspirou e tinha um chamado Aitofel. Quando viu o rumo da prosa, que não ia dar certo aquela conjuração e Salomão seria o rei, ele teria se suicidado. Dizem que teria sido Judas Iscariote também, mais uma vez se suicidou. Como Ivone do Amaral Pereira, 2 vezes, das 6 que a gente conhece. Então, é uma forma de procurar um atalho. Sócrates usava umas figuras chamadas paradoxo. Paradoxo é atirar, parábola é parabellum, atirar do lado. Paradoxo é atirar ao contrário. Então, o suicídio, por exemplo, é o espírito encarnado ter a coragem de procurar a solução da morte para se esconder, procurar a solução da morte para se esconder do problema da vida, desconhecendo que a vida continua. Vai perecer o corpo, mas o espírito tá. E vai levar as consequências, a que se faz, a que se paga. Então, com isso, a gente agradece mais uma vez a vocês, pedindo desculpa pelo tempo extrapolado. Prometo que na próxima, se passar, serão 5 minutos. Olha o compromisso, hein? Olha o compromisso. Promessa é dívida, né? E que Santo Antônio não venha puxar minha orelha depois, nem o Padre Germano. Muito obrigado. Os irmãos que vão assistir à nossa palestra, que Deus abençoe o lar e o coração de cada um.